Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mente Full Stack, o programa de mentoria Full Stack da Tecnoponta Treinamentos. Esse programa tem como objetivo tornar mais fácil a sua conquista da profissão mais cobiçada do mundo, aquela com que você pode trabalhar onde você quiser, viajando ou de repente home office ou na empresa que você achar mais adequado, aquela que as empresas saem no tapa procurando pela gente. Bom, eu vou fazer esse vídeo iniciando subindo uma ladeira no farol da Praia do Norte, em Nazaré, onde a gente foi lá para ver as ondas, mas elas não estavam lá. Mas foi bem legal, espero que tenham paciência, porque foi um trabalhão subir. Vamos em frente. E aí pessoal, vamos tentar ver aqui. Estamos aqui no farol da Praia do Norte, em Nazaré. Vou tentar olhar aqui o mar. Tá baixinho hoje, não tem as ondas. Olha isso. A pergunta, para onde está o Brasil? É só seguir aqui, ó. Segue aqui em frente, vai. Só vai. Confia no método. Eu sou o Emerson Rios, também sou programador Full Stack e eu tenho informações bem legais para falar para você sobre a nossa profissão. Hoje nós estamos aqui no forte da Praia do Norte de Nazaré, Portugal. Bom, esse programa eu vou falar sobre tudo que é importante para um programador saber antes e depois de programar. Todas as estratégias, as táticas, os desafios, o que a gente tem que ter em mente para poder produzir coisas bem legais, que sejam úteis. Nesse episódio a gente vai falar sobre os quatro tipos de viagens que um full stack pode experimentar na sua profissão e por conta da sua profissão. No final desse programa eu vou dar dicas importantes para que você possa conquistar esse privilégio de poder trabalhar, viajar, enfim, ter qualidade de vida e obter resultado para você e para sua família através da nossa profissão. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que existem 4 tipos de viagens na nossa profissão. 3, privilégio específico, né? Exclusivo. E 1, todo mundo tem. A gente vai entender o que é cada um desses 4 tipos para poder saber quando utilizar um, quando pode utilizar o outro, de que forma que isso pode ser acrescentar na nossa vida. Bom, vou terminar essa subida aqui para depois eu continuar gravando, porque a subida é grande. Vou mostrar algumas coisas para vocês aí. Essa é a Praia do Sul, aqui de Nazaré, Portugal. E aí é daqui que eu tô fazendo os vídeos. Eu tava lá naquele forte, lá em cima daquele penhasco, lá onde são as ondas gigantes. E agora eu desci para tomar um sorvete, almoçar, tomar um café. E a gente vai continuar agora na próxima parada. Agora eu vou parar de gravar e vou dar uma sequência. Depois a gente volta. É isso aí, galera. Primeiro tipo de viagem que você tem que levar em consideração, tipo número 1, é aquele que acontece quando você coloca lá no seu currículo disponibilidade para viagem. Lembra que você colocou lá? Então, quando você coloca a disponibilidade para viagem no seu currículo, é porque você está querendo dizer que você pode estar disposto a viajar pela empresa. Então, em que situação você viaja pela empresa sendo lá um programador full stack? É naquela situação em que você viaja para implantar um software ou para treinar alguém para usar o seu software ou o software da empresa que você trabalha, ou que você vai fazer uma viagem para análise de requisitos. Então essa primeira tipo de viagem do tipo número 1,
é aquele tipo que você vai fazer porque você se colocou à disposição da empresa para ajudar na operação. É muito importante que você tenha como eu vou dizer assim, essa disponibilidade, porque para você poder viver e ter a liberdade, o privilégio de viajar, primeiro você tem que ser útil. E aí, isso não é para júnior, isso é para pleno, para sênior, né? Então, aqueles caras que sabem fazer o trabalho e a empresa se sente segura também de mandar representar. Por exemplo, eu já fiz muitas viagens desse tipo, onde eu ia no cliente que era em outro estado, para poder você chegar lá e representar a empresa, chegar lá e oferecer ali algum tipo de informação que possa ou levantar a informação do cliente, né? Análise de pré-requisitos, implantação, teste. Então, a primeira tipo de viagem que você tem que levar em consideração é justamente esse, em que você colocou lá que você tem disponibilidade para viajar pela empresa, com o objetivo de auxiliar na implantação. Depois a gente vai falar dos benefícios das viagens e essa é uma das mais top, porque você conhece bastante coisa, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos para o próximo tipo de viagem. O segundo tipo de viagem que você faz é quando você viaja para a empresa. Ou seja, quando você viaja, vamos imaginar assim, que você arrumou lá um trabalho numa empresa para trabalhar home office, vou virar um pouquinho aqui. E aí você teve o privilégio de trabalhar home office, só que aí você tem que ir até a empresa para fazer reuniões, ou para conhecer o pessoal, ou para poder traçar a estratégia. Então essas viagens em que você faz para a empresa é o segundo tipo da viagem, né? E você faz isso para poder criar laços com a tua equipe, para criar laços com o seu líder, para criar laços com o projeto. É bom você lembrar que assim, eu vou falar como quem controla a equipe, como quem controla muitos projetos e tem uma experiência de muitos anos trabalhando com isso. Todas as vezes que eu precisei reduzir a equipe, todas as vezes que eu precisei eliminar alguma coisa, porque, sei lá, o projeto está acabando, quem vai ficar, quem vai sair, eu sempre dei prioridade para aquelas pessoas com quem eu tive contato. Então, se você tem interesse, de repente, de manter uma relação com a empresa ou com o projeto que você está trabalhando, porque você arrumou um emprego lá, uma tarefa, um trabalho para trabalhar para uma empresa que é lá do Vale do Silício, como eu já tive aqui algumas situações. Uma viagem para conhecer a empresa é fundamental, você sair para jantar, depois você almoçar, você de repente tomar uma cerveja, você conhecer lá as pessoas para quem você presta serviço, isso vai fazer com que você crie laços. Costumo dizer que você aprende muito, você consegue ter muito mais relações e você vai ter com o cliente, com o pessoal da sua equipe ou com o seu chefe, sei lá como vai ser a sua vida, quando você cria laços. Então viajar para a empresa, eu estou trabalhando com uma empresa que é lá do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho com uma empresa que é de Brasília e eu sou de Belo Horizonte. Ir até a empresa, essa viagem ela é especial porque você vai se colocar à disposição e você vai conhecer as pessoas e você vai apertar a mão, tomar um café, tomar uma cerveja. Então esse é o segundo tipo de viagem, que é a viagem que você vai para a empresa para a qual você faz serviço. E ela é muito importante, você tem que se comportar bem, tem que ser bastante atencioso e se mostrar que você tem ali condição de prestar serviço para aquele projeto e continuar com o sonho de quem está te contratando para fazer alguma coisa, tá bom? Então o segundo tipo de viagem é aquele que você vai para a empresa que contratou você home office. Vamos para o terceiro tipo de viagem na sequência. O terceiro tipo de viagens que você pode fazer trabalhando como programador full stack é aquele que todo mundo deseja, que é aquele de conhecer o mundo, de você trabalhar... Pode trabalhar de onde você estiver, né? Pega ali, contrata ali um Airbnb e você tem o seu notebook, sua conexão com a internet e você pode estar conhecendo o mundo, viajando e trabalhando pela empresa, pelo projeto, sem precisar de repente ser um projeto ou projeto de alguém, sem precisar de repente estar localmente posicionado. Bom, esse é um sonho, essa é uma exclusividade da nossa profissão, mas também posso falar para vocês que ele só é conseguido se você realmente tiver tido a oportunidade e a responsabilidade de ter trabalhado pela empresa. Como funciona isso? Vamos imaginar o seguinte, se você de fato
conseguiu mostrar para a empresa que você consegue trabalhar de longe, que você, quando a empresa precisou, você esteve por ela onde quer que seja, você saiu da sua casa para estar pela empresa fora do seu local de moradia. Se a empresa precisou de você e você de longe conseguiu socorrer, e você consegue provar isso mais facilmente quando você viaja pela empresa. Vamos imaginar que a empresa é de São Paulo, você também mora em São Paulo, e a empresa te mandou lá para Manaus, super longe e tal, e te mandou para ficar uma semana lá. Perfeito, você ficou uma semana em Manaus e a empresa funcionou direitinho, você conseguiu dar conta, você conseguiu dar atendimento, você conseguiu fazer o seu trabalho e não fez falta, trabalhando pela empresa, show de bola. Então agora você pode de repente falar, olha, eu vou ter uma viagem agora que eu vou para a Inglaterra e vou também fazer o mesmo serviço que eu fiz de Manaus, vou trabalhar igual. Então assim, não é que é obrigatório, tem empresas que são mais fáceis de você conseguir esse privilégio, mas a maioria das empresas tem um pouco de insegurança para lidar com gente que não está ali disposto a estar próximo quando precisa. Então você precisa provar para a empresa que você realmente consegue estar disponível quando ela precisa, mesmo sem estar no local onde ela funciona. E isso você consegue fazer trabalhando para ela. Se você fizer esse trabalho basicamente ir lá funcionando para ela, você vai conseguir depois, quando precisar trabalhar, usufruir desse benefício, né? Você não vai ter uma menor resistência para poder conseguir fazer isso. Não é fácil, nós temos uma contramão em relação a isso. As empresas estão meio que dando uma recuada para esse tipo de privilégio, mas se você mostrou ser capaz de ter a habilidade para poder dar atenção de longe, eu tenho certeza que você vai conseguir, de repente, fazer 1, 2, 10 ou viver em home office se você demonstrar que você tem essa capacidade, tá bom? Então o terceiro tipo é essa que todo mundo quer, que é poder viajar o mundo, podendo trabalhar de longe e de onde quiser e obter o resultado do trabalho sem precisar estar geograficamente posicionado. E falta a última, tá bom? Vamos em frente. O quarto tipo de viagem da nossa profissão não pode ser considerada uma viagem específica, exclusiva da nossa profissão, porque é a viagem de férias. É essa viagem que eu estou tendo agora. Então eu estou fazendo vídeo para vocês aqui de férias. Não é para falar que dá para trabalhar, não, eu estou de férias, eu estou com a minha família, estou de boa, estou dando um rolê aqui. Que Portugal é fácil para mim, porque eu tenho família para cá. Então fica mais fácil, mas é uma viagem de férias e que todo mundo tem direito. Qualquer trabalhador tem direito lá ao seu tempo para descansar e para poder passar um tempo com a sua família em algum lugar ali, recarregando a bateria. É muito importante para a gente poder recarregar as baterias, tentar se desconectar ao máximo do trabalho, mas é uma oportunidade também. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, né? E eu estou de férias. E o meu trabalho é esse, então eu deveria não estar preocupado com isso. Mas é a oportunidade de você utilizar as suas férias para mostrar de repente para o seu trabalho ou vice-versa, e que é útil viajar, né? Então, imagina que você de repente está viajando lá pela sua empresa e acontece alguma coisa. Você não tem obrigação de socorrer a tua empresa nas férias, você não tem obrigação nenhuma de socorrer ninguém, de dar informação para ninguém, você tem que desligar o telefone e ficar de boa. Mas não é assim que acontece. Então pode ser que você seja acionado por alguma emergência pelo seu trabalho nas férias. De repente você não deixou tudo redondinho lá, ficou faltando alguma coisa, e aí alguém precisou e você fez falta, né? Então fez falta porque não conseguiu normatizar o processo. Mas aí você foi acionado e você fez o quê? Você socorreu, você deu ajuda, você auxiliou. Puta, isso é obrigação? Não, não é obrigação, é uma gentileza, né? Alguma coisa a mais que você pode fazer, mas com certeza, grava isso que eu vou falar para você. Se você fizer isso, o seu líder, o seu patrocinador, chame como você quiser, vai lembrar que disso aí vai haver um negócio chamado reciprocidade. E quando você um dia precisar fazer uma viagem e disser para ele que você vai trabalhar remotamente, ele vai se lembrar de que quando o tempo era seu, quando era o seu, era a sua, sei lá, o seu momento, né? Era teu direito de ficar em paz, você de repente socorreu. Então, para gerar reciprocidade, eu acho que você pode de repente
Lembrar que as tuas férias é importante para você recarregar as tuas baterias, conhecer novos lugares e se divertir. Mas se você tiver a oportunidade de colocar ali aquela reciprocidade em prática, não perca essa oportunidade que é bem legal, tá bom? Vai fazer diferença. Então só recapitulando aqui. São 4 tipos, né? Tipo número 1 é aquele que você viaja pela empresa. Então você tem a oportunidade de se colocar à disposição, né? Disponibilidade para viagem. Você vai lá e faz a viagem para poder implantar um sistema, treinar alguém ou então colher algum requisito. Esse é o tipo número 1. Você está viajando pela empresa. Tipo número 2 é aquele em que você viaja para a empresa, que é quando você já conseguiu conquistar o processo do trabalho home office e foi contratado por uma empresa de fora da tua região, do teu país até, e você pega e você vai até a empresa e você consegue se apresentar fisicamente, tomar um café, apertar a mão, tomar uma cerveja, sair, almoçar. Isso é muito importante para o teu networking. Esse é o motivo número 2. Motivo número 3, aí é quando você conquistou. Você vai fazer as suas viagens, porque você pode trabalhar de onde você quiser. Então você vai trabalhar de repente, você pega um Airbnb, você pega um apartamento, você viaja do hotel, você trabalha do hotel, você trabalha do aeroporto, você trabalha de onde você quiser. E aí você tem ali isso como uma conquista. Esse é o motivo número 3. São as 3 viagens que são exclusivas ou mais propensas a acontecer na nossa profissão. Motivo número 4 é esse que todo mundo tem, que é o de férias. E se você, nas suas férias, puder se dedicar um pouco... Enfim, não é uma obrigação, tá? Eu tô falando isso aqui, já fui criticado por ter falado sobre isso, eu não quero nem falar... Eu sou meio workaholic, eu gosto de trabalhar pra cacete, então é uma coisa minha. Mas se nas tuas férias acontecer de você em algum momento puder dar um sinal de que você é capaz de trabalhar de longe, é uma oportunidade, né? Então você vai conquistando ali, tijolinho por tijolinho. Se for numa multinacional, isso é irrelevante, no contrato já está estipulado se pode ou se não pode. Se for numa pequena e média empresa, você vai ter contato com o teu CEO, né, com o teu líder, e aí você pode de repente ir aos pouquinhos ali amaciando a carne, mostrar que você é capaz de fazer essas viagens e isso não significaria baixar a qualidade do seu trabalho. Então eu, por exemplo, estou aqui de férias fazendo um vídeo, minha família está ali, ó, todo mundo me esperando aqui, ó, no outro banco, porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar falando junto deles. Mas é isso, tá bom? Então, eu vou falar agora sobre os benefícios da viagem, mas eu vou pegar o carro para dirigir e quando eu puder parar numa outra possibilidade, eu continuo gravando esse assunto, porque é um assunto que todo mundo me cobra muito, falar sobre as viagens na nossa profissão de desenvolvedor full stack. Beleza? Então, uma pausa agora para poder pegar a estrada, voltamos daqui a pouquinho. Bom, estou chegando aqui em casa. Vamos lá, os benefícios de viajar pela empresa ou para a empresa é que você adquire algumas experiências que você não teria essa experiência se for viajar a lazer ou com a sua família, que é de repente ter que desembaraçar hotel, desembaraçar carro alugado, desembaraçar aeroporto, táxi. Então você quando está muito no comecinho, você não entende dessas coisas, então você acaba, depois se você for produzir, vamos supor, se você não tivesse experiência e for viajar com a tua família, você acaba tendo mais trabalho, né? Aí imagina com a sua mulher, com seus filhos, ou sua namorada, aí você está tendo que descobrir ao mesmo tempo, aí aquele estresse, aquela briga, aquela situação chata, né? Então você indo viajar pela empresa, você consegue adquirir essa experiência, que é onde você pode errar, onde você pode perguntar, e isso faz com que você adquira conhecimento importante para a sua vida mesmo. São viagens que alguém está patrocinando, vamos falar mais um pouco sobre isso, e aí você consegue adquirir esses conhecimentos, essa cultura, conhecer outros lugares, pessoas, fazer networking longe de casa, ter amizades espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Esse é um dos benefícios das viagens corporativas, vamos chamar dessa forma. Outro benefício é realmente aumentar os laços com a sua equipe. Eu já viajei a trabalho com muita gente já, muitas pessoas, com parceiros, já viajei com funcionários
viajei para visitar a empresa, visitar cliente. E aí você cria laços muito importantes. Assim, eu me lembro, quando eu começo a pensar na minha trajetória profissional, eu acho que as histórias que eu tive viajando, os perrengues que eu tive a trabalho, de repente nos clientes que estão de longe de casa, ou nos qualquer hotéis, ou até mesmo na hora que você sai para jantar, tomar uma cerveja, esses perrengues eles me deram uma série de histórias legais para contar, e eu me lembro das pessoas com quem eu estive lá. Então, ex-funcionários, funcionários, ex-clientes, clientes, pessoas com quem eu trabalhei, são pessoas que eu tive bastante experiência legal e aumentaram muito os meus laços. Então, quase 25 anos trabalhando com isso, eu me lembro, hoje eu ainda tenho gente com quem eu tenho relação próxima e que eu trabalhei com centenas de pessoas, mas acho que tem lá umas 10 que eu carrego comigo como amigo mesmo, e eu construí esses laços nas viagens, certamente tem histórias bem legais para contar. Esse é o segundo grande benefício de viajar. Ah, Emerson, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Então é disso que eu estou falando. Isso é uma das coisas, porque quando você viaja pela empresa, são eles que pagam tudo, eles devem pagar tudo, né? Ou então até reembolsar alguma coisa. E aí você pode experimentar coisas que você não faria com seu dinheiro, mas você pode fazer, até porque a empresa está te tirando de casa, está tirando do seu conforto da tua casa, então você acaba podendo ter esse direito aí. De repente ter um pouco de conforto, porque você não está mais na sua casa, né? Então se a empresa está tirando você da sua casa para mandar você para um outro estado, um outro país, ela tem que garantir para que você pelo menos tenha motivo para estar lá, além do trabalho. Então, justamente quando você não tem grana, as viagens corporativas você faz pela empresa ou para a empresa, elas podem te dar essa experiência no 0800, na faixa. Você ainda ganhando, além da viagem, né, que é uma experiência ímpar, você ainda está economizando uma grana, tá bom? Então, uma das grandes vantagens aí é que a empresa banca e você conhece e adquire. E o que você conhece você leva com você com o resto da sua vida. Ninguém te tira mais. Então, é um patrimônio cultural fantástico. Estou andando aqui pelas ruas de Cascais, agora em Lisboa, capital. Ah, Emerson, mas eu não posso ficar fora de casa, porque tem meus filhos, meu marido, minha esposa, minha mãe. Aí nesse caso não tem o que fazer. Nesse caso aí, se você não pode ficar fora de casa, significa que você não pode imaginar uma vida trabalhando no home office ou trabalhando com seu notebook pela Airbnb ou hotéis em viagens. Porque se você não tem condições de viajar pela empresa, então você também não pode viajar depois e imaginar que a empresa vai tolerar ou aceitar esse tipo de situação. Então, se você não pode sair de casa, se a tua casa tem algum problema em relação a isso, aí eu acho que o interesse tem que ser em outro sentido, não em trabalhar em cima das viagens, tá bom? Aí você trabalha em home office, fica em casa, né? E também dá o mesmo gás. Tem outro tipo de liberdade, que não seja esse na mobilidade, mas é uma liberdade aí para trabalhar de casa. Mas sobre isso a gente vai falar em outro vídeo, não nesse vídeo, tá bom? Bora! Ah, outra parte é assim, Emerson, eu não gosto de viajar. Bom, se você não gosta de viajar, as viagens corporativas elas podem despertar em você um pouco de interesse pelo assunto. Você vai adquirir conhecimento, como eu já havia dito, né? Você vai aprender coisas que são importantes. E aí, nesse caso, você vai fazer isso por obrigação, não por desejo. Aí, quem sabe depois, já sabendo, né? Já se acostumando com isso, já não seja mais alguma coisa que te faça ficar sem vontade de fazer, ou que te atrapalhe, ou que te deixe chateado por estar fazendo. Então a viagem corporativa vai te ajudar a criar esse sentimento de que não é uma coisa muito ruim e de que você pode fazer isso tranquilamente quando precisar, porque vai ser uma coisa do teu dia a dia, vai ser uma coisa trivial. Então, se você não gosta de viajar, mais um motivo para você, de repente, aí, fazer as viagens corporativas, porque você vai adquirir, no mínimo, uma tolerância em relação aos procedimentos que são necessários dentro de uma viagem, né? Hotel, essas coisas que eu já havia falado, né? E aí, quando você precisar com a sua família, você vai poder fazer. Hotel, Airbnb, essas paradas todas, beleza? Então, é uma grande vantagem aí também, mesmo para quem não gosta,
de repente não se privar da oportunidade de viajar pela empresa quando precisar ou para a empresa quando quando for necessário, tá bom? Bom, estamos já chegando no final da viagem e eu vou passar para vocês aqui 7 dicas de como conquistar esse privilégio de poder viajar enquanto executa o seu trabalho, tá bom? Bom, a primeira dica, a dica número 1, é que você precisa ser bom. Você tem que saber fazer o seu trabalho. Para você poder trabalhar de fora da empresa, você não pode precisar de ajuda de um colega, seja lá por necessidades técnicas ou necessidades de melhores práticas, ou de conhecer o processo que trabalha na empresa, ou de conhecer o projeto que você vai trabalhar mesmo, né? Quais são as necessidades do projeto. Você precisa ser bom, você não pode ser um júnior que está começando, você tem que realmente se dedicar, aprender bem e no mínimo ser pleno das suas atividades. Você tem que ter a tal da plenitude, ou seja, quando você receber a tarefa, você tem que ser capaz de executar a sua tarefa do início ao final, sem precisar da ajuda do colega do lado, até porque você vai estar longe e você precisa demonstrar que você é capaz de entregar a tarefa inteira. Então, o primeiro passo, se você quiser, a primeira dica é estuda bastante, adquire seu conhecimento, pratica, para que você possa ter ali condição de fazer. Então, se você estiver na empresa lá e você trabalha e você ainda precisa de muita ajuda do seu colega do lado, não vem pedir para ele que você trabalhar home office, porque aí você vai acabar pagando, né? Você vai para casa e quando precisar de ajuda você não vai saber o que fazer, vai demorar mais tempo para fazer a atividade do que normalmente demoraria. Então, primeira dica, dica número 1, é que você precisa ser bom no que você faz. Você precisa aprender e ter bastante fluência no seu trabalho, tá bom? Bora para a próxima dica. A dica número 2 é a seguinte: você deve, né? É uma dica, na verdade, né? Você deve, não é uma obrigação nem um direito. É uma dica. Se ofereça para viajar pela empresa. Ou seja, se tiver uma oportunidade de atender o cliente longe, se coloque à disposição. Se você fizer uma viagem pela empresa, nós já falamos sobre isso, mas eu vou reforçar essa dica. Se você fizer uma viagem pela empresa e você não for bem, você não vai ter causado um grande problema. Você se ofereceu, se colocou à disposição e viajou pela empresa. Agora, se você for fazer uma viagem porque você quer, e você foi lá e solicitou, pediu o privilégio de poder trabalhar viajando e você não vai bem, aí você vai trazer a carga do problema que você acabou causando. Então, se ofereça para viajar pela empresa. Se você for viajar pela empresa por algum motivo, para fazer uma implantação, um treinamento, e aí você vai conhecer ali, você vai estar pisando em um terreno diferente, você vai saber se você vai bem, se você não vai bem, e você vai ganhar alguns pontos por ter se oferecido, por ter ido socorrer ou ajudar a empresa naquela ocasião. E se não foi muito bem lá fora, você já vai saber onde você tem que melhorar. Então, a dica número 2 é se ofereça para viajar pela empresa, antes de começar a pensar em viajar e trabalhar viajando sem precisar, sem estar convocado, né, em viagens mais híbridas, vamos falar assim, entre turismo e trabalho, tá bom? Então, dica número 2 é essa: se ofereça, se coloque à disposição. A dica número 3 é aquela que eu mais falo pro pessoal, e aí dá muita polêmica essa minha dica, porque o pessoal acha que não é necessário, mas eu tô falando como alguém que lidera uma equipe, tá? Se dedique na empresa que você trabalha para que você consiga sair sem fazer falta. Aí o pessoal vai falar assim: mas se eu não fizer falta eles vão me mandar embora. Cara, se você for bom eles não vão te mandar embora. O fazer falta, que eu digo é assim: tem programador, que é aquele escovador de bit, que deixa tudo na mão dele, de tal forma que se ele sair a empresa para. Esse cara não pode pedir para viajar, seja pela empresa ou para si mesmo. Porque ele fez a empresa ficar refém, ele fez a empresa ficar no nível de dependência que ele não tem outra opção a não ser estar ali. Então, se dedica. Se você estiver no final de semana e puder socorrer a empresa de fora, para que ela tenha experiência de você atuando do lado de fora. Se você puder, de repente, nas suas férias, não é obrigado, não é para ter polêmica, mas a empresa não tem que ter a sensação de que ela vai ficar desamparada porque você vai estar fora. Se você conseguir passar a segurança de que de fora você consegue controlar o processo, de que o trabalho que está sendo executado lá não precisa necessariamente da sua presença, e que você consegue
tá viajando, tá distante, e mesmo assim a empresa não está desamparada, esse é o ponto que vai gerar um negócio chamado reciprocidade. Você trabalhou um pouco a mais para depois conseguir ali alguns privilégios que de repente outros não têm. Reciprocidade, segurança. Se dedica pela empresa, ou pelo seu projeto, ou pelo seu time, ou pelo seu negócio, que é o meu caso, por exemplo, para que ele consiga viver sem você estar ali. Dói é um pouco difícil, mas essa é uma missão que, se você cumprir, você vai ganhar facilmente o privilégio de estar fora, tá bom? A dica número 4 é a seguinte: priorize o trabalho em relação à diversão. Eu já tive profissionais da minha equipe que conquistaram o direito de repente viajar, e aí quando a gente vai precisar da pessoa, ela tá passeando. Ah, eu tô aqui na praia, eu tô aqui vendo um museu e tal. Lembra que nós não estamos falando de viagem de férias, tá? A gente está falando de você poder ter a liberdade de viajar enquanto você trabalha. Então prioriza o trabalho. Faz o seu horário normal, dentro do seu Airbnb, dentro do seu hotel, na casa da sua tia, sei lá onde você quer estar. Faz o horário normal, prioriza o trabalho. E aí é só você pensar, vamos supor que você está lá na França, tem a Torre Eiffel, tudo bem, mas você trabalha das outras 18, não é no horário das outras 18 que você vai visitar a Torre Eiffel. É outro horário. Então você tem que priorizar o trabalho. Você tem que lembrar que o teu horário de expediente é sagrado. Você tem que estar ali, você não pode fazer falta e não pode dar essa mancada. Já tive gente que deu essa mancada e aí... Sabe o que é o pior? O pior é o seguinte: uma vez que você conquistou esse privilégio, você não consegue mais abrir mão. E aí você acaba sendo desligado da empresa, ou você acaba se desligando da empresa. Ou seja, nada de bom, nem para um lado nem para o outro. Então, a quarta dica é justamente essa: prioriza o trabalho, mesmo quando você estiver viajando, se você não estiver de férias, tá bom? Quarta dica, prioriza o trabalho. A dica número 5 é meio que uma continuação da dica número 4, porque é o seguinte: priorizar o trabalho, que foi a dica número 4, tem a ver com você não abandonar a empresa, né? Então, por exemplo, você não pode confundir home office, mesmo quando você trabalha de casa, tá? Com home off. Você não pode ficar offline, você não pode ficar incomunicável. Você precisa entender que você não deve ficar ausente do seu trabalho porque você não está conectado. Eu conheço empresas aqui da Europa, inclusive, conheço programadores de empresas aqui da Europa, que eles conseguem trabalhar de fora, mas é numa sala do Zoom ali o tempo todo. Então, você tem que dar a sensação de que você está à disposição. Nada de home off, nada de abandono. Lembra que as conquistas que a gente tem na nossa profissão, elas são relacionadas à viabilidade da operação. Então, as empresas preferem o home office, elas preferem, de repente, liberar a pessoa para poder viajar e fazer esse tipo de coisa, porque ela entende que aquilo é melhor para a empresa. A partir do momento que começa a ficar pior, aí você pode ter certeza que as decisões são contrárias ao que a gente quer. Então, você não pode ficar home office, você não pode dar aquela aquela sensação de abandono. Então, enquanto a 4 é para você priorizar a empresa, a quinta é para você não abandonar a empresa. Ela é meio que um conjunto aí entre a 4 e a 5. A dica número 6, ela tem a ver com um cuidado especial que você tem que ter. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem e eu atendo a minha empresa de onde eu estiver. Então você tem que ter muita atenção com duas coisas. Estrutura, ou seja, você vai levar o seu note, tem que estar em condições de trabalhar. Você tem que estar no local que te ofereça silêncio e viabilidade para você poder fazer comunicação. E uma internet de qualidade. Vai viajar, cara, nesse caso, no nosso caso, é melhor ter uma internet de qualidade e silêncio para trabalhar do que uma cama boa para dormir. Porque senão, se você demonstrar fraqueza nessa hora, você tem que ser melhor que os caras que estão lá dentro, quando você estiver do lado de fora. Então, internet boa, notebook afiado, e pensar na estrutura de, pô, eu vou trabalhar, então tem um quarto extra ali. Ah, eu vou pegar uma casa aqui que tem 2 quartos, um é para eu me organizar, ou então se eu vou viajar sozinho, ou com a família, ou com um amigo. Prioriza e pensa nessa parte aí da estrutura, tá? Porque aí você é um soldado e aí você tem que estar bem armado, né? Então,
uma internet de qualidade, um notebook bacana e um local que dê para você trabalhar e se comunicar. É a dica número 6. Aí vem a dica número 7. A dica número 7 ela é uma dica de ouro, mas ela já é para o avançado, já para o cara que já está na estrada, já conseguindo usufruir desse benefício, desse privilégio, não é um benefício, né? Isso não é uma regra, mas é um privilégio. E aí essa dica ela é uma dica de ouro, que é o seguinte: fica de olho no fuso horário. Por quê que eu estou falando isso? Porque assim, vamos imaginar que você trabalha para uma empresa no Brasil e você queira viajar para a Europa, aqui onde eu estou agora. Você tem condições, por exemplo, aqui, nesse momento são 10 horas da manhã, no Brasil são 4 horas da manhã. Então, eu posso ficar até meio-dia tranquilão, passeando, viajando, fazendo o que eu quiser, visitando, tomando café, que eu sei que a empresa só vai abrir para o nosso horário aqui ao meio-dia. Então, quando a empresa abrir e tal, então se eu estiver de volta na minha base 1 hora da tarde, eu tô tranquilo. E aí eu vou trabalhar no período da tarde e no período da noite, né? No começo da noite ali. E ainda posso sair para tomar uma cerveja, um vinho se eu quiser, no final da noite. Então eu posso pegar o período da manhã para dar um rolezão, que eu não vou atrapalhar nada. E aí depois, no final da noite, eu posso sair para tomar uma cerveja, também não vou atrapalhar nada. E o tempo que eu vou ficar, então eu tenho uma boa parte do dia para eu poder fazer as coisas. E eu ainda tenho uma boa parte da noite para poder fazer as coisas. Então se você souber usar o fuso horário ao seu favor, essa é a dica número 7, é a dica de ouro. Mas também você não vai se meter a fazer uma viagem internacional se você ainda não passou pelas etapas anteriores das outras dicas que eu dei. Certo? Então a dica número 7 é essa. Usa o fuso horário a seu favor. Você vai se sair bem fazendo isso. Vai ser bem legal. Bom, pessoal, chegou a hora de encerrar aqui o nosso vídeo. Eu quero lembrar vocês que a possibilidade de viajar enquanto trabalha, né, essa vida nômade, ou então você trabalha de forma da viagem corporativa, é tudo de bom, mas é algo a ser conquistado. É um privilégio, não é um benefício, nem um direito, é um privilégio que você adquire por conta da moral que você tem com o teu time. Então, se você tem a moral com o seu time, você pode fazer isso que não tem nenhum problema. Eu quero lembrar aqui, para não ter polêmica, porque eu já tive aqui em casa discussões em relação a isso, eu não estou falando das viagens de férias, tá, gente? Férias você não tem regra nenhuma, você sai simplesmente, é só uma oportunidade nas suas férias de você ganhar uns pontinhos e gerar reciprocidade no teu líder. Mas não é nenhuma obrigação. Tá de férias, tá de férias. Final de semana é final de semana. Você pode ficar tranquilão e não tem nada a ver. Ah, eu tenho que atuar de final de semana? Não, não precisa. Eu tenho que atuar nas minhas férias? Não, cara, isso é uma arma. Isso é um game, né? Eu vou te dar um pouquinho aqui, você vai gostar, você vai ficar devendo para mim alguma coisinha e depois quando eu precisar você vai lembrar disso e vai fazer. Então é um jogo, é você negociando ali para poder obter algum tipo de resultado extra. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei fazendo bem assim no improviso, andando ofegante por conta da ladeira e depois na praia com o sol contra. Agora eu estou aqui dentro do carro já finalizando já no final da minha viagem. Mas foi feito com muito carinho. Aquelas dicas básicas que eu peço para você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar ou que acha que é interessante. Dá um likezinho, aquelas coisas que ajudam a gente ali a dar mais volume para o nosso trabalho, tá bom? Bom, muito obrigado, até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Até já. Galera, agora meio em off aqui, o vídeo já acabou, né? Mas eu queria compartilhar algumas informações com vocês que eu acho interessante. Eu não gosto de voar, tenho muito receio, medo de avião, assim, eu acho que hoje ainda é um medo moderado, né, porque já foram muitas viagens, mas não gosto não, eu sempre fico desconfortável quando estou no avião. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem a trabalho, e aí um cliente meu, fui viajar com ele, era um parceiro na verdade, era cliente, era parceiro, a gente foi atender um cliente dele e eu fui dar atenção para ele nesse negócio e aí a gente chegou ali, ele sabia que eu não gostava, que eu tinha medo. Aí ele pegou e parou assim, a gente estava indo pro avião, ele parou bem na frente do avião assim. E aí ele olhou e falou assim, olha que lindo que é esse negócio. E eu olhava assim, realmente, né, é uma máquina maravilhosa, né? Mas quando você tem medo, você fica olhando com um pouco apreensivo assim. Aí ele falou assim para mim,
cara, quando você estiver no avião, você estiver com medo, você pensa assim, se cair não é meu mesmo. Eu dei risada e fiquei imaginando, né? Eu acho que o cara que é o dono daquele negócio lá tem que cuidar muito para aquilo não cair, aquilo vale um dinheirão. E a encrenca que deve ser, que é a encrenca que é, né? Quando o avião cai para poder responder às famílias e tal. Acho que ele está muito mais preocupado em fazer com que aquilo não caia do que a gente que está ali completamente refém, sentado naquele banquinho. E todas as vezes que eu entro no avião, isso já deve fazer uns 20 anos, todas as vezes que eu sento no avião, eu lembro desse negócio e eu dou risada e eu entro, sento e fico lá esperando. Bom, esse foi o Mauro da MDN. Mandar um abraço para você, Mauro, se estiver vendo aí. Eu vou te mandar esse link depois. Mas eu me lembro sempre quando eu vou entrar no avião de você falando isso. Vou lembrar aqui mais alguma história legal para contar para vocês. Ah, outra coisa, não é nem uma história em si. Quando eu comecei a falar sobre esse vídeo de viagens aqui em casa, né, tem uma briga assim. Meu filho também é programador full stack e aí ele tem uma opinião, a minha filha é mestre em gestão de pessoas, tem outra opinião, minha esposa é pedagoga, tem outra opinião, então a gente fica quebrando pau aqui. E eu tenho uma equipe, eu sou empregador, né? Eu tenho várias pessoas que são programadores que trabalham comigo e aí sempre tem essa discussão do home office, se vai, se não vai, se que é legal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com gente, então eu sou tenho um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas que não gostam de lidar com pessoas. Mas eu respeito, porque a gente tem aqui também o trabalho da cigarra, da formiga, o trabalho de quem está à frente com mais concentração. A minha opinião sobre o home office é que ele é sensacional para você se concentrar, mas perde um pouco na sinergia. E eu acho difícil também fazer home office e liderar pessoas. Por exemplo, eu estou viajando aqui de férias e eu preciso, de vez em quando, estar atuando como líder da minha equipe. E eu acho mais difícil liderar pessoas à distância. Então eu não faço muitas viagens a trabalho. Mas não foi sempre assim. Quando eu comecei, eu empreendi muito novo e comecei a minha empresa e era só eu, depois era eu e mais um, depois mais dois, mais três, a gente chegou a ter 26 programadores na equipe. Mas eu viajei muito a trabalho, eu viajei muito, por exemplo, a gente construiu o eSolution 2, que é uma ferramenta do Backsite que a gente utiliza amplamente em diversos clientes. A gente produziu ele inteiro dentro de uma chácara, da Chácara Bela Vista, e foi muito bom pra gente lá. Foram 4 programadores, a gente ficou lá uma semana, mas a gente pode fazer isso porque a base ficou segura com quem estava lá. Então é tudo que eu falei, gente. Assim, não é se você gosta, se você não gosta, se você acha certo, se você não acha certo, mas as viagens fazem parte do nosso trabalho e fazem parte da nossa vida e a gente pode usar isso ao nosso favor. A gente pode, de repente, gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, mas elas estão aí. E esse vídeo eu tive o interesse de compartilhar com vocês essas informações, mas dentro dessas informações tem muito momento em que a gente briga, você pode ter certeza. Discorda, concorda, e aí é uma conversa boa para ter no boteco depois também. Beleza? Então entra aí depois, aqui no vídeo, bota teu comentário para a gente poder discutir sobre isso. Você acha que é legal, você acha que não é legal, é necessário, não é necessário, concorda ou não concorda? Vamos discutir sobre isso de forma completamente civilizada, óbvio, né? Porque eu não tenho interesse aqui de magoar ninguém. Mas eu queria saber a sua opinião, eu queria saber o que você acha do home office, o que você acha de viajar e trabalhar enquanto está viajando, qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria saber. Vamos bater papo.